presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a paz é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ver meu lar na presença do Senhor. Minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ver meu lar na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem
Olá, pessoal. Boa noite. A paz do Senhor. Meu nome é Sérgio. Boa noite, gente. A paz, sou Verônica. Nós somos líderes do Ministério de Edificação de Famílias, aqui da Igreja do Nazareno, em Boa Viagem. Estamos mais uma quinta-feira com mais um programa Família em Foco. E como sempre, vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor através de uma oração. Amém? Oremos. Santo Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Senhor. Somos gratos a Ti, Deus, pelo nosso dia de hoje, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus. Queremos consagrar mais um programa Família em Foco em Tuas mãos, Senhor. Ser conosco nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Faz como Tu queres, Deus, que seja tudo para a glória do Teu santo nome, meu Pai. Abençoa cada um que está em sua casa, em seu lar, cada família, Deus, em nome de Jesus. E esteja conosco, Pai, em todos os momentos. Faz como Tu queres, Deus. E muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado de falar a Tua palavra, de aprender mais de Ti, Senhor. Muito obrigada, Deus, por tudo, Senhor. Amém. 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 E vocês que estão nos assistindo e que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, ative a sineta para que vocês possam receber o conteúdo do nosso canal e, se possível, deem likes. Isso ajuda bastante o nosso canal. Amém? E gostaríamos de falar com vocês essa noite, né? Estamos o quê? Vivendo um outubro, né? E o outubro rosa. Verônica veio até meio que a caráter. A caráter. Né? Para que a gente possa falar um pouco também do Outubro Rosa. O nosso Verdade. programa não vai ser o foco no Outubro Rosa, mas a gente vai dar um destaque no Outubro Rosa, porque sempre vale a pena esse lembrete. E Verônica vai falar alguma coisa do Outubro Rosa para que vocês possam despertar, né, dessa necessidade de um autoexame, de algumas coisas, principalmente nesse momento que é para as mulheres, né? É verdade, gente. E assim, né, já está acabando o mês de outubro, né? A gente ainda não tinha falado esse mês, né, sobre o Outubro Rosa, sobre a importância desse mês, que a gente sabe que é tão importante, né? O que é o Outubro Rosa? É um mês que foi determinado, né? Esse movimento é um movimento internacional, né? Começou nos Estados Unidos. E só que ainda era muito dividido, né, por estados, mas graças a Deus que fortaleceu, né? Eles se uniram e ficou forte o movimento. E por volta de 2002, ele veio ao Brasil. E graças a Deus, né, que hoje é mundialmente falado, né, o Outubro Rosa. E engraçado que ninguém sabia, né, desse movimento aqui no Brasil. E a primeira vez que aconteceu aqui esse movimento foi lá em São Paulo, no Ibirapuera, quando o pessoal iluminaram, né, com a cor de rosa, o obelisco, né, que é um monumento arquitetônico, né, que tem lá em São Paulo. E ali chamou a atenção de várias pessoas. Por que cor de rosa, né? E é isso. O cor-de-rosa quer dizer o quê? Né? O Outubro Rosa. É uma conscientização, né, para a sociedade, para as mulheres, da importância da gente fazer a prevenção. A prevenção, gente, tem muita gente que tem resistência a fazer uma prevenção, um check-up, né? Eu estava vendo, tem 365 dias. O ano tem 365 dias. Não custa nada a gente tirar algumas horas para a gente se cuidar, não é? Nós mulheres. Eu sei que a nossa vida é muito atribulada, a gente corre muito, a gente trabalha, a gente cuida do marido, a gente cuida dos filhos, né? A gente trabalha, a gente tem ministério na igreja, nós temos muitas atividades. Mas a gente tem que se cuidar, a gente tem que se amar, né, gente? Então, assim, não custa nada tirar 2 horinhas ou 3 para fazer esse check-up. E aí, a gente falando aqui do Outubro Rosa, muita gente não se preocupa em fazer uma prevenção. Deixa para lá e quando vê acontece, né, uma notícia desagradável, né, escuta uma notícia desagradável e é fruto, né, porque você não faz o que tem que fazer, né, uma prevenção. E a gente sabe, ó, o câncer de mama é um dos cânceres que mais matam mulheres no mundo inteiro. Sabia disso? O segundo câncer que mais mata. E é um câncer assim que, se você detectar precocemente, ele é curado, né? É curável, curável.
totalmente curável. Só que o câncer, ele vem muito sutil, né? Quando ele aparece no corpo da mulher, principalmente na mama, é muito sutil, porque ele é indolor. O nódulo que tem na mama, ele não dói, ele não fica andando pela mama, pelo contrário, é aquele nódulo fixo e não tem dor, né? Então é fácil de você, com seu autoexame, fazendo o autoexame, você detectar se tem alguma coisa estranha na sua mama, né? A mama pode ficar avermelhada, pode sair uma secreção do mamilo. Então, se você perceber, fazendo em casa mesmo, perceber algo diferente, meu Deus, isso aqui está estranho, então procure, né, uma ginecologista, vá no hospital, faça mamografia. Gente, a mamografia detecta na hora se você tem algum tumor, se você tem alguma coisa errada. Tem um nódulo, E não né? dói nada, né? Muita gente, antes de eu fazer, muita gente dizia que doía, né? E tanto que quando eu fui fazer a primeira vez, eu fui morrendo de medo, achando que ia doer. Mas não dói, gente. É uma bobagem, entendeu? E é mesmo. Toda vez que eu faço, de boa. E é tão rápido, sabe? É isso, gente. Então, fica o alerta, né, para todas nós mulheres, para toda a sociedade, que há a importância da prevenção, tá? De fazer o autoexame inicialmente em casa e se ver que tem alguma coisa errada, vá fazer sua mamografia. Mas independente de ver que tem alguma coisa errada, faça, né, sua prevenção pelo menos uma vez no ano, tá certo? É muito importante isso, porque detectado precocemente o câncer de mama tem cura. Amém? E eu digo a vocês também, viu? Nós homens, que também o câncer de mama também atinge os homens. Verdade. É 1% só, mas nós também podemos ser acometidos com câncer de mama. Então a gente também pode fazer o autoexame, que é igual o feminino, é levantar o braço e fazer também, tá certo? É raro, mas pode acometer também. Mas a gente conversando sobre essa história, aí a gente sempre vai estar falando, porque estamos falando em relação a câncer, a doenças como um todo. E aí, essa noite, a gente quer conversar com vocês sobre alguma coisa em relação à cura. Que tantas vezes a gente se pergunta, né? No período que Verônica teve enferma, por exemplo, algumas pessoas também no processo de tratamento, que para quem não sabe, Verônica ela passou por um processo também de câncer, e não era um câncer de mama, mas era um câncer também. E aí, quando eu quero falar para vocês esse processo de cura, né? Quando a gente procura, pergunta saber, e a cura? Né? Porque uns são curados e outros não são curados. Verdade. Aí eu quero dizer, nesse processo que ela passou, algumas pessoas também, no mesma época, no mesmo tratamento, em tratamentos similares, não foram curadas. Chegaram a falecer, né? E ela ficou viva, não é? E aí a gente vê por que Deus, né, falando em cura divina, por que Deus cura umas pessoas e não cura outras? Será que Verônica é mais querida por Deus do que as outras pessoas? Isso não é real, De jeito né? nenhum. Nós somos todos amados igualmente, né? Somos cuidados igualmente por Deus. Até porque ele não faz acepção de pessoas, né? Nunca, de Senão, jeito a nenhum. Bíblia seria uma mentira, né? E De Deus é jeito verdade. nenhum. E aí esses questionamentos que a gente faz, não é? É que eu queria trazer para vocês nessa noite como um tema, a soberana vontade de Deus, Amém. né? Porque está nisso, a cura divina ela está na soberana vontade de Deus. Verdade. Mas por outro lado, a gente tem que ver também como está a nossa história, né? Os meus hábitos, o que eu tenho feito com o meu corpo, né? O que eu tenho feito em relação à minha saúde. Se eu já tenho uma história genética na minha família, como eu estou lidando com isso também, se eu já estou me precavendo, porque se a minha família tem uma propensão, seja para câncer de mama, seja para outras enfermidades, tipo diabetes, ou enfim, tantas outras enfermidades, o que é que eu tenho feito para que eu possa também estar me prevenindo, né? E esse, como falou, o Outubro Rosa é um mês específico para a prevenção de câncer de mama, mas a gente durante o ano tem vários meses que também já está sendo alusivo para algumas prevenções. E aí eu gostaria, a gente vai conversar com vocês essa noite sobre a soberana vontade de Deus. Isso em relação para que a gente tente sanar um pouco essas nossas dúvidas de por que Deus cura uns e não cura outros. Ele não gostaria de curar todos,
Mas para a gente começar a conversar, eu vou pedir para que Verônica leia aqui uma passagem que está em Êxodo 15, 26. 15, 26, que é Deus falando para o povo de Israel, né? Quando ele estava naquele momento a caminho da terra prometida, então Deus ele fez meio que uma condição, né? Verdade. Um alerta, mas meio que com uma condição. Mas vamos ler que vocês vão entender. Quando eles estavam, né, ali no deserto com Moisés e, para variar, estavam murmurando, né, reclamando. E aí o Senhor chegou para eles e disse assim, né, deu um estatuto e uma ordenança. E disse assim, o 26, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém. Isso aí é Interessante. meio que uma promessa, né, que o Senhor fez, dizendo o quê? Se por um acaso, e tenha hoje para a gente isso hoje também, tá? Como se a gente tivesse aí, como esse povo de Israel, né? Se por um acaso vocês ouvirem os meus mandamentos, seguirem as minhas ordenanças, Verdade. eu vou livrar vocês, Ele faz né? um link, né, com a obediência, a cura, a obediência. A obediência, né? Eu vou livrar, é uma história de livramento. Eu vou livrar vocês Isso. das enfermidades que o povo egípcio teve, que eu lancei sobre o povo egípcio. Então ali ele estava meio que uma promessa para aquele povo de Israel. E o que seria isso? Se eles seguirem o que o Senhor estava determinando. Ou seja, vamos contextualizar um pouco. Se vocês comerem correto, como eu estou dizendo para vocês comerem, Fizer exercício físico diariamente. se vocês tiverem hábitos saudáveis de higiene, né? Então, todas essas coisas aí a gente trazendo, porque a gente sabe, nós não somos ignorantes. Hoje a gente vive num mundo globalizado, onde a gente tem acesso a todas as informações. Verdade. Hoje a gente dispõe de um computador na mão, todo mundo tem um celular com acesso à internet e que a gente tem noção de todas as coisas, o que é nocivo, o que não é nocivo para a nossa vida, não é? Verdade. Eu tenho plena consciência de que se eu como mal, aquilo vai repercutir na minha vida. E o que é o comer mal? São os fast foods. Hoje a vida é tão corrida, não é? Verdade. Que a gente não tem tempo de parar, como antigamente era, da gente parar numa mesa, a família toda, sentar, se alimentar, ter aquele descanso, né? Que era conhecido siesta, né? Depois do almoço, aquele Verdade. cochilinho. Hoje nem tem tempo nem de almoçar, quanto mais de tirar um cochilo, né? Então tudo isso, a nossa vida é muito corrida, então a gente tem cada dia mais se alimentado mal, a gente tem cada dia mais, ou seja, deixando de nos exercitar, porque não pense você que eu já corro tanto no meu dia a dia, eu tô aqui, tô lá, eu não paro e não sei o quê, mas isso não é um exercício saudável. A gente tem que buscar, sim, exercícios saudáveis. E isso eu entendo como o Senhor dizendo àquele povo israelita, não é? Então, atenta ao que você está fazendo. E o que é que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Né? Eu tenho comido bem, eu tenho me alimentado bem, né? Eu sei que... Eu tenho dormido bem, que às vezes a Dormido gente bem. dorme tarde, acorda cedo, não dorme bem, vem as enxaquecas, né? né? Me exercitado, né? Aí isso a gente vai repercutindo em glicose alta, né? Diabetes, Colesterol. colesterol, Verdade. AVC, infarto, tudo isso. Então, todas essas coisas contribuem. E o estresse, né, Sérgio? É muito estresse. Todo mundo absorvendo muita coisa, muita responsabilidade. E aí acaba a pessoa ficando estressada, irritada, nervosa, ansiosa e acaba tendo um infarto. E aí? Então, isso que a gente está Né? falando de hábitos que não são saudáveis, não é? Isso. Porque hoje o nosso dia a dia está muito no ter, querer sempre mais. Verdade. E isso faz com que a gente corra 24 horas. E isso, claro, que vai chegar a um ponto que vai estourar em algum canto do nosso corpo. É bem verdade que a gente precisa entender qual a raiz da nossa enfermidade, né? Se você, por um acaso, aparecer doente, qual a raiz da sua enfermidade? São os seus maus hábitos ou são
a sua genética, né? A sua hereditariedade, né? Quase não sai de novo, a sua hereditariedade, né? O que você herdou aí da sua família. Então, tudo isso a gente tem que entender, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, não é porque, né? Deus, ele nos livra de muitas coisas, né? Amém. O Senhor, ele nos ama incondicionalmente, Verdade. ele vela o nosso sono, ele vigia o nosso dia inteiro, está conosco 24 horas, Amém. porém, nós somos sujeitos a enfermidades, né? Seria perfeito, né? Mas nós não fomos planejados para adoecermos, né? Quando nós fomos a perfeita criação divina para o ser humano, né? Era que a gente não iria adoecer. Porém, lá o pecado no Éden, a queda, foi que aí houveram todas as enfermidades, né? Que recaíram sobre nós as enfermidades. Porque era para viver de uma forma fantástica, sem ninguém adoecer, nada. Não era plano de Deus, não é plano de Deus para nós doenças, né? Mas nós somos acometidos de doenças frutos de nosso pecado, né? Fruto de nossa irresponsabilidade. Tudo isso, o nosso livre-arbítrio nos leva a muita coisa. É bem verdade que tem coisas que acontecem que aconteceu, não por conta da nossa vontade própria. Porque você pode achar, eu sou um cristão fiel, eu estou na casa do Senhor, eu ando conforme as ordenanças do Senhor, tudo o que o Senhor disse àquele povo de Israel, aqueles israelitas que estavam ali caminhando, eu faço. E por que eu adoeci, Senhor? Por que eu? Né? Porque essa doença tão trágica se acometeu no meu corpo, né? Então a gente começa a ver, mas aí você vai entender também sobre o Por rei falar nisso, Ezequias, né? exatamente, Sérgio. A gente vai falar um pouquinho do rei Ezequias, né? Que tem aqui em Isaías 38. Era um servo perfeito, né? Fazia tudo direitinho, conforme o Senhor ordenava, né? E diz aqui, Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e esteve à morte. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, lembra-te agora, o Senhor, peço-te que de modo tenho andado diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. Né? Ali ele começou a dizer a Deus tudo o que ele fazia, eu ando tão direitinho, Senhor, né? E chorou amargamente, né? Aqui fala que ele chorou bastante. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias mais 15 anos, né? Então é interessante essa história, porque é como diz aqui, né? Como o Sérgio falou, é a vontade de Deus, nesse A caso aqui, né? vontade, o tema dessa noite. A soberana vontade de Deus. Nesse caso, porque Ezequias realmente, ele foi orar, ele virou o rosto dele para a parede, para não ver homens, para não ver mais ninguém, né? Ali era ele e Deus, e ele foi conversar com Deus. Deus, eu faço tudo tão direitinho, eu ando na tua linha, na linha, né? Ali reto, em retidão, tudinho. E o Senhor vai me levar, né? Então ali ele teve aquela conversa, aquela oração, né? E o Senhor voltou atrás, né? Voltou atrás e deu mais 15 anos de vida a Ezequias. Mas não quer dizer também, né? Aqui foi um exemplo, que tem pessoas que andam, né? Assim direitinho e Deus guarda, não é, gente? Porque Cada tem coisas que não tem caso, resposta, né, Sérgio? cada caso é um caso, Cada caso é um caso, né? Cada caso é um exatamente. caso. E por que cada caso é um caso? Até para a gente não ficar dizendo, ah, mas então fulano morreu porque não era, né, não Não, fazia de as coisas jeito nenhum, de direitinho, jeito né, nenhum. gente? Porque a gente tem visto, e Então, recente mesmo, nós vimos tantos homens de Deus, homens e mulheres de Deus, é que verdade. foram acometidos com A esse Covid, vírus, né, né? da Covid, e que faleceram, né? Verdade. Então a gente vê, será que aquelas pessoas eram mais? Não estavam seguindo a palavra de Deus? De Não, jeito nenhum. não, é que diz a vontade soberana de Deus. E quantos outros foram curados? Né? Será que eles são melhores do que aqueles outros? Não, a gente não pode olhar dessa forma. Agora, o que a gente pode ver, sim, isso é uma opinião pessoal minha, tá certo? De que eu vejo assim, as pessoas, elas, quando desenvolvem uma fé
né? A fé em Deus. A fé de que Deus pode transformar Amém. É situações, verdade. né? Quando você coloca nas mãos do Senhor, né? Eu vejo sempre que o que a gente como humano puder fazer, vamos fazer, né? Jamais negligenciar o que o Senhor nos possibilita, não é? O interessante, o Senhor, e tem algumas pessoas, eu já ouvi história de algumas pessoas que não queriam se tratar. Estavam acometidos de uma enfermidade, seja câncer ou qualquer outra enfermidade, e que chegavam e dizia que não podia, não iria se tratar, não queria se tratar, não é? Porque achava de que Deus ia curá-la. Porque Verdade. não, eu sou uma pessoa temente ao Senhor, eu sigo as ordenanças do Senhor e eu vou ficar na espera do Senhor me curar. Mas a gente precisa entender de que Deus ele capacita homens, né, como médicos, ele capacita cientistas para desenvolverem drogas, para que a gente possa usar ao nosso favor. Não é? Então, tudo isso a gente não pode negligenciar. E como a gente vê também os momentos que Deus, ele Na verdade, a intenção de sarou, Deus, curou a tantas intenção, pessoas. a intenção de Deus é curar, né? Ele quer curar todo mundo, com certeza, né? A intenção dele é esse. E como diz aqui, né, Ah, em interessante, Verônica. Lê lá em Lucas. Lucas 4:40, que diz assim: Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam, e ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. Então, assim, é, várias doenças, né? Não era uma doença específica. Então, vários tipos de doença ele curava. O Senhor, a gente vê aqui em Mateus, relata demais, assim, várias pessoas que ele curou. Ele curou cego, ele curou coxos, aleijados, leprosos. Meu Deus, tanta experiência, né, que a gente vê aqui de cura. Então, ele estava sempre disponível ali a curar. Em alguns momentos, ele perguntava às pessoas: Você quer ser curado? O que você quer? Eu quero. E ali a fé, né? Sempre enfatizando ali a fé. Porque a fé, gente, transforma vidas, não é? A fé, como diz lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqueles que têm fé, né? Deus é galardoador. Ele recompensa aqueles que têm fé. Então, Interessante, a Verônica, fé é que muito importante num momento desse, né? Em todos os o que momentos, diz claro, né? aqui em Lucas, né, 4:40, que ele curou todas as pessoas que foram até ele. Todas. Aí, mais uma vez, a gente vai dizer, poxa, e por que ele não cura outras pessoas? Não é? A vontade de Deus, nós cremos, aí isso também eu já trago como sendo uma percepção pessoal minha, é de curar todos. Né? Ele quer curar exatamente todos. Mas aí você começa a atrelar a sua fé, a sua disponibilidade, a sua Verdade. obediência, entendeu? Então tudo isso é muito seu. Como aconteceu aqui, é interessante que muitas vezes nós nos perguntamos, como no caso do leproso. Não é? É Vê se verdade. você consegue ler essa passagem do leproso. Quando o leproso ele chega e pergunta Está a lá em Jesus, Mateus 8, gente. ele pergunta a Jesus, Senhor, se tu quiseres, né, tu me deixas limpo. Vou pedir para a Verônica ler aqui Mateus 8, capítulo 8. Mateus 8. A cura de um leproso, né? Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E no mesmo instante ficou purificado da lepra. Então, assim, o Senhor, ele está sempre disponível, né? e Para querendo curar. fazer isso, né? Exatamente. Aí interessante também lá na passagem ainda de Lucas, que ele curou todas aquelas pessoas que foram. E tanto é que Várias quando vezes. ele queria, né, quando ele iria saindo daquela região para ir para outros lugares, aí as pessoas querendo meio que barrar para que ele não saísse, porque ainda tinha mais pessoas para serem curadas. Mas aí a gente vê a soberana vontade de Deus. Foi quando ele disse: Eu tenho que ir levar a palavra em outros lugares também. Ou seja, se ele ficasse só ali, então só aquelas pessoas iriam ser curadas, tendo várias outras pessoas para serem curadas. Então a gente entende que não foram todas daquela região que foram curadas. Você vê em Nazaré, não tiveram muitas curas. Por quê?
É porque Deus não tinha poder lá em Nazaré? Não. É porque as pessoas eram muito A incrédulas. incredulidade. Não tinha fé. Então, assim, não aconteceu muitas curas, né? Em Nazaré. Então, eu Então, atribuo muito isso à cura, né? a Proporcional fé é à fé. tudo. É. Né? Proporcional à fé. Agrada, né, o coração do Pai quando a gente tem fé, com certeza. Esse momento de cura, né? Como o leproso fez aqui, se tu quiseres. Quantas vezes nós perguntamos ao Senhor também, Senhor, se tu quiseres me curar, me curas. Se Verdade. tu quiseres me abençoar com determinada coisa, me abençoas. Porque eu sempre vejo, gente, o Senhor, ele é coração gigante, ele quer tudo de maravilhoso para os seus filhos, não é? Quantas a gente para os nossos filhos também, tudo que eles querem nos pedir, tudo que a gente puder fazer por eles, nós fazemos. Não é verdade? A gente fica tentando fazer até o possível e o impossível. E nós que somos pecadores, somos falhos, imagina o Senhor com a gente. Tudo ele Verdade. quer fazer. Agora também tem umas condições, que é as condições que ele coloca. A gente tem que fazer a né? nossa parte, né, gente? E a gente vê aqui na palavra, né, que Deus cura como Ele quer. Ele cura com lama, Ele cura com cuspe, Ele cura impondo as mãos. Até, né, tem uma palavra aqui, uma passagem que fala de uma mulher que estava 12 anos, né, com a hemorragia, e ela apenas tocou na roupa dele, né, e saiu o poder e ela ficou curada. Então, Deus é o Deus da cura, né? E o propósito de Jesus, quando andou por aqui também, era isso, era curar, porque era a vontade, é fazer a vontade do Verdade. Pai. E a vontade do Pai era curar E tem também. os propósitos de Deus, né, como o Sérgio falou antes, né? Uns ele cura, o outro ele guarda, né? Porque tem os propósitos de Deus. E como ele é soberano, né, gente? Nem tudo tem resposta, nem tudo a gente sabe. Porque Deus é soberano e ele faz como quer, né? Não é fácil a gente aceitar algumas coisas, É né? verdade. E muitas vezes, como a gente já falou um pouquinho antes, a gente tende a julgar no sentido de que, poxa, aquele irmãozinho tão empenhado, tão disponível, e o Senhor guardou, nem né, não teve o milagre, tantas pessoas orando, esperando aquele milagre, não é? Então, assim, como assim? O Senhor não viu, ou ele não era merecedor? O Senhor ele escuta todas as É coisas, verdade. o Senhor sabe de todas as coisas, né? Quando ele diz a vontade dele é soberana. E a gente que obedece e que anda segundo a vontade do Senhor, nós temos que entender, por mais dolorida que seja, os propósitos de Deus para a vida de cada um de nós, não é? A gente nunca tem que estar questionando porque eu, né? Porque não aquela pessoa, né? Verdade. Tanta gente diz assim, poxa, tanta gente ruim nesse mundo, não é? E essa acaba tão bom e o Senhor guardou. Eu acho lindo a misericórdia de Deus, né? Lá em Mateus 9:27 tem a história dos dois cegos, né? Que eles estavam ali clamando ao Senhor. Senhor, tem compaixão de nós, filho de Davi. Eles estavam ali gritando, né? Tem compaixão de nós. E Jesus, né, olhou para eles e disse assim: credes que eu, ele perguntou, né? Credes que eu posso fazer isso? Ele sempre joga assim para a gente, né? Para ver a nossa fé. E eles disseram, né? Os dois cegos: sim, Senhor, nós cremos. E ele lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriu, né, os olhos dele. Então, assim, sempre tem a fé, né? A gente está falando aqui de fé e sempre Deus, ele está ali testando a nossa fé, né? E também tem a relação, né, entre a cura e os remédios. Porque às vezes tem gente que diz assim: não, Deus disse que ia me curar. E ali fica em casa, de bracinho cruzado, esperando a cura chegar. Gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Foi aquilo que eu Muitas falei, vezes, né? né, o Sérgio já falou aqui, o milagre vem, mas Deus quer a nossa participação, né? E eu acho interessante ali quando o pessoal estava, né, no deserto, né? Moisés estava no deserto com os israelitas, e ali não tinha o quê? Não tinha alimento, né? Não tinha remédio, não tinha nada. E o Senhor supriu eles de tudo, né? Deus mandava o maná, Na verdade, eles né? não tinham como. Se eles estavam Não tinha peregrinando, eles não possibilidades tinham como nenhuma. plantar, eles não tinham Isso, como, talvez, cuidar de um rebanho, isso. né? E aí ele foi suprido, né? Eles Tudo que eles realmente, precisavam eram supridos. porque o Senhor Porém, mandava, né, sobrenaturalmente. Mas quando eles saíram de lá e que chegaram em Canaã, né, lá em Josué fala, o que foi que aconteceu? O maná cessou.
Por quê? Porque ali eles podiam produzir, eles podiam trabalhar, eles podiam se alimentar. Então, o Senhor parou ali, né? Então, eles foram fazer a parte dele. Então, gente, muitas vezes tem gente que abre a boca e diz: Não, Deus disse que ia me curar. E fica ali esperando e não se trata, não vai para o médico, né? Porque Aí Deus, ele veja, usa os médicos, ele usa os remédios para curar a gente. E no final, a gente é curado. aí Ele tem os chega, Deus propósitos disse vai dele, me curar. tem os Aí caminhos dele, chega né? um médico e diz, olha, tem uma droga assim, assim, assado. Começa, não, não vou usar essa droga É verdade. porque Deus vai me curar. Deus é soberano, ele pode fazer como ele quer, ele pode dar um estalar de dedos e a pessoa ser A cura curada. ser instantânea, é verdade. Porém, como Verônica contou essa história aí da chegada em Canaã, quando ele reteve aquele maná que ele mandava, porque agora você pode ir com seus próprios braços. Então, como eu falei no início, eu posso, enquanto está como humanamente falando, fazer, vamos fazer. Se é para usar aquela droga, use conforme o médico diz. Não ache que você espera Deus dizer, não, você só vai tomar um comprimidinho. Não, Deus ele capacitou os médicos para isso. Mais uma vez digo para vocês. E a gente vê, Ele gente, cura de diversas maneiras, né? diversas Diversas maneiras. O formas. próprio Paulo, apóstolo Paulo, ele tinha o dom de cura, né? Mas ele não curou Timóteo. Timóteo, acometido de uma enfermidade, ele não curou. E era um dos melhores amigos dele, né? Era Timóteo, ele não curou. E até o próprio Paulo, que também, né, precisou ir para a Galícia se tratar. Ele, enfermo, foi para a Galícia se tratar. Mas o que era o objetivo? Aí que eu digo, a vontade soberana de Deus. A vontade de Deus era que Paulo fosse até a Galícia para levar a palavra aos Gálatas. Tinha um Então a gente propósito, começa né? o propósito, aí você começa a entender. Verdade, Ah, eu estou passando por essa enfermidade. Hoje eu vejo claramente, por verdade. exemplo, a enfermidade que minha mulher foi acometida foi para a honra e glória do Senhor, Total. porque ela é usada para propagar a palavra do Senhor no sentido de trazer Amém. esperança, de trazer fé para as pessoas, aquelas pessoas enfermas. Quantas vezes nós já fomos convidados para ir em UTIs, em hospitais, para poder levar uma palavra do Senhor para Levar aquelas pessoas, esperança para levar aquelas esperança. pessoas. E eu lembro, Sérgio, quando Deus falou comigo, né, que o que eu tinha não era para a morte, era para a honra e glória do Senhor. Eu simplesmente podia ter feito o quê? Sentadinho lá na minha cadeirinha em casa e ter dito, não, Deus disse que o que eu tenho é para a honra e glória dele e que ele vai me curar. E ficar sentadinha lá esperando, né? Que eu tive vários momentos que Deus confirmou isso. Mas Deus, ele queria, ele tinha outro propósito na minha vida, de me libertar de outras coisas. Então eu tive que usar, né, os remédios, eu tive que fazer tudo direitinho, obedecer a minha médica, né, que Deus usou uma médica para cuidar de mim. Então, eu tive que passar por aquele caminho todo em quase um ano, né, de tratamento. E no final, eu fui liberta, fui curada, né, por Deus. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, gente. Olha, lembre, todo milagre, o Senhor quer que a gente participe dele, que a gente faça alguma coisa, não é? Para nos abençoar, porque quem é abençoado somos nós, né? Com certeza. Então, a gente falando, entramos nesse assunto por conta da história de prevenção de câncer de mama, essas coisas todas, mas é para a gente ter esse alerta também, Verdade. né? De que a gente tem que estar preparado, a gente tem que ser obediente, Amém. seguir conforme a vontade de Deus, porém a vontade dele é soberana. Não é a minha, não é a sua. A dele é sempre a soberana e é a melhor. É a melhor sempre. O caminho que ele escolher para a nossa vida é a melhor. Se em algum momento vai nos trazer dor, mas a gente lá na frente vai entender o propósito de Deus com aquilo. Não é fácil, né? Principalmente quando a gente fala em enfermidade, de perder pessoas queridas, Verdade. não é? Isso é uma dor, uma saudade que vai ficar para sempre. Mas a gente vai começando a entender, se a gente vive na dispensação do Senhor, né? A gente vive na espera do Senhor. Se a gente vive ouvindo e seguindo a orientação do Senhor, a gente tem que entender que aquele ali era o melhor para nós, não é? Se Verdade. não foi diferente, gostaria muito de que todas as histórias fossem diferentes, né? Que ninguém tivesse, por exemplo, ido a óbito com essa pandemia, seria fantástico. Mas a gente depois vai entender os propósitos de Deus nisso, não é? É verdade. Porque alguns E pagam pelos outros, não sei lhe dizer.
Mas a gente tem que saber o quê? Que o que é mais importante para nós não é essa cura disso. Isso aqui é Física. passageiro, a carne é passageira. A gente tem que estar buscando, sim, a nossa cura do espírito, a cura da nossa alma, Cura né? interior. A nossa cura interior. Quantas pessoas estão sendo acometidas com depressão, né? Com síndrome do pânico, com tanta Medos, coisa, com medos, ansiedades. né? Isso, medo, ansiedade, doenças da Verdade. alma, do interior, que precisam ser tratadas. Muitas vezes a gente nem vê, né? Mas pessoas estão morrendo internamente. E a gente tem que buscar isso, porque a gente tem que vislumbrar a nossa vida eterna. Isso aqui tudo é passageiro. Passageiro, e queremos sim. Eu, pelo menos, quero viver, enquanto o Senhor permitir, e com saúde, viver muitos anos. Né? Mas a gente não tem que estar com essa única preocupação da nossa cura da Física. carne, né? Da cura física, mas buscando a nossa cura espiritual, porque é lá, né? A vida eterna. Isso é o que é mais importante para a gente. Porque tudo, um dia, não importa. O Senhor pode estar me dando livramento todos os momentos, está me curando N vezes. A gente já conhece tantas pessoas que eu acho que o Senhor já foi acometido, acho que com 5 tipos de cânceres diferentes, e foi curado dos 5 tipos de câncer, Verdade. não é? Mas um dia, gente, independente dessas curas todas, vai morrer. Um dia vai, isso é passageiro, todos nós um dia vamos morrer. Então não importa essa cura, se é hoje, se é amanhã, se é depois, mas um dia nós vamos morrer. Né? E a nossa preocupação principal é isso, é com a vida eterna. É verdade. Devemos estar sempre preocupados com isso. É o mais importante, né? E como diz lá em Mateus 4, né, 6 e 7, a gente não deve pôr à prova o nosso Senhor Deus, né? O nosso corpo é nossa responsabilidade. Temos que cuidar bem dele. Até porque, né, gente? Ele é o templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que cuidar bem do nosso corpo, né? Então, que façamos a nossa parte e bem feita. E nós temos certeza, né? Que quando as coisas fugirem do nosso controle, quando não tiver mais jeito, não tem mais jeito, o Senhor, ele chega e ele nos ajuda. Amém? Porque Deus Interessante. é Deus de socorro, socorro presente, né? Ele sempre está aqui Interessante, para isso nos me ajudar. veio à memória quando você falou disso aqui, da gente não colocar Deus à prova, é que no período que Verônica também estava em tratamento, né, fazendo uma quimioterapia, tinha um senhor também fazendo Verdade. quimioterapia porque estava com câncer de pulmão. Isso. Gente, a gente ficou chocado. Que quando Impressionante. ele saiu, terminou a quimioterapia, na frente da clínica, ele Ele acendendo um ainda estava cigarro dentro atrás da do clínica, outro. Sérgio. Não que ali eles nem permitiam, mas estava ali Meu assim, Deus. não diga assim, Na no porta, jardim da clínica, né? Ele fumando. baforando aquele cigarro. Aí você Verdade. está botando isso à prova, você está aí fazendo um tratamento para Verdade. ficar bom de um câncer de pulmão. Ao mesmo tempo, que contradição é essa? Né? Então está dizendo assim, a Loucura. gente não pode, como o Satanás disse ao Senhor, a Jesus, né? Se lança nisso aí. Né? Se lança que ele vai te pegar. A gente não pode estar fazendo dessa forma. Eu vou estar me jogando numa ponte? Não. E esperar um milagre de Deus, esperar quando eu chegar, eu então pular de um edifício? Não, mas Deus vai restaurar os meus ossos. Eu não posso fazer. Deus pode até fazer isso para a gente, e pode fazer Pode, isso. que ele é soberano, Né? Ele é né? soberano. Mas eu não posso estar testando Colocando ele, colocando ele ele à à prova. prova. Não Verdade. existe isso. Então, se a gente tem a consciência, aí voltando para o alerta do Outubro Rosa, se eu tenho consciência de que eu preciso me tocar, que eu preciso fazer os meus exames, eu tenho que fazer. Não vamos Fazer a colocar o nossa Senhor à parte, prova né, gente? para depois eu estar cobrando o Senhor, Senhor, me cura, me cura. Tu não fez a tua parte, faz a tua parte. Né? Como eu falei, né? Fazendo a prevenção, você tiver algum problema, você vai ser detectado, vai ser cuidado ali, né? E tratado, e você vai ficar curada. Agora, se Ou você não faz a né? prevenção, Ou não, vai ser ficar curado ou não. a vontade Porém, dele, né? a Mas sua parte você fez. a probabilidade de ser curado é maior, né? Quando acha no Amém? início. Mas é fazer a nossa parte. Fica o alerta, amém, queridas e queridos, né? Fica o alerta aí. E que a gente não esqueça como é importante a gente cuidar de nós, cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Isso. Amém? E não buscando só a nossa saúde física, mas principalmente, né, a nossa saúde espiritual, que é essa Verdade. que a gente vai levar para sempre. É esse caminho que a gente busca, Amém. é a vida eterna. Amém? E quando a gente busca a nossa cura interior, reflete no nosso exterior.
né? Quando a Amém. gente está bem dentro emocionalmente, com as nossas emoções resolvidas, né? Vai refletir no nosso corpo, né? E não vai ter Amém. mais enfermidades, né? Assim, Amém, amém. E refletir vamos a orar, enfermidade. vamos colocar Amém. diante do Senhor esse despertar, né? A gente poder aceitar e entender, né? A soberana vontade de Deus. E não questionar, não o porquê, nem para quê. Verdade. Simplesmente obedecer, ouvir e seguir, conforme Ele nos colocar. Amém? Amém. Oremos. Santo Deus e amado Pai, glórias te damos, Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus, por essa tua soberania, Senhor. Obrigado, Jesus, porque tu já és conosco 24 horas, Pai. Obrigada. Muito obrigado, Senhor, porque tu cuidas de todos os momentos das nossas vidas, tu diriges as nossas vidas, Pai. Obrigado porque tu zela por cada um dos nossos filhos, tu zela pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pelo nosso emprego, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque enquanto nós te buscamos, tu estás sempre presente ali junto conosco, Pai. Pai, nesse momento especial, nós queremos trazer para ti, Senhor, colocar diante de ti, Senhor, que tu possa estar despertando, Senhor, uma consciência em cada um de nós. A consciência, Senhor, de não negligenciarmos, Senhor, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, não negligenciarmos, Senhor Jesus, aquilo tudo que tu já nos ensinaste, Pai. Que nós temos hoje acesso a tantas coisas, Pai, então que em nome de Jesus nós possamos estar buscando uma melhor qualidade de vida, uma melhor alimentação, hábitos, né, saudáveis para as nossas vidas, Senhor. E sabermos também, Senhor Jesus, que entender os teus propósitos, aceitar os teus propósitos, porque nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então é isso, Senhor, que tu possas estar cuidando. Olha agora, Senhor, para cada família, Senhor. Consola, talvez nesse momento, pessoas que estejam se questionando o porquê meu marido não teve o direito de permanecer aqui, o porquê a minha esposa foi tão jovem, né? O Senhor chamou tão jovem, porque os nossos filhos talvez tu tenha levado, Pai. Mas que em nome de Jesus possamos estar entendendo que tu não faz acepção de pessoas, que tua vontade é curar a todos, tua vontade é que todos tenham vida e vida em abundância. Mas, Pai, desperta no nosso coração e traz a nossa consciência, Pai, de entender que os teus propósitos são os melhores para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que quando nós temos a Ti a nos orientar, a nos conduzir, nós sabemos que vamos errar muito menos, Pai. Então, mas continuamos a te pedir, Senhor Jesus, que nos livra de todos os males, tá certo? Que a gente possa ter a consciência, né, de que a tua vontade é soberana na nossa vida. Então, muito obrigado, Pai. Fica com cada um que está nos assistindo agora, que está nos ouvindo, que tu possa estar estendendo as tuas mãos de bênção, de cura sobre cada uma dessas pessoas, Pai. E a gente te agradece por mais esse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Que a gente possa estar despertando, né? Despertando, e isso começa de mim. Eu preciso também me exercitar, comer melhor. Vamos fazer isso sim, porque a nossa parte temos que fazer, né? O natural é conosco, o sobrenatural é com o Senhor. Amém. Mas Ele é o mesmo, que vocês possam entender que Ele é o mesmo, né? Que deu mais dias a Ezequias, que curou o leproso. Ele é o mesmo, hoje Ele está vivo. Ele pode fazer na minha vida e fazer na tua vida também. Amém? Que tenhamos essa fé, que milagres acontecem ainda hoje, mas que seja feita sempre a vontade do Senhor. Amém? Até a próxima quinta-feira, se o Senhor assim permitir. Deus Boa abençoe, noite. gente. A todos. Até a próxima. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé?
desânimo logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, numa quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Você crê? Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível